Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Subjugue, ó Deus, instantemente o pedimos, que vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai ao inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas, assim seja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, queridos irmãos, estamos aí continuando a nossa quaresma de São Miguel Arcanjo. E hoje nós vamos falar sobre uma parte da oração da súplica ardente aos santos anjos, uma oração feita por uma mística austríaca. E vamos refletir sobre um trecho que nós clamamos a presença do Arcanjo Miguel. Diz assim: São Miguel Arcanjo, vós príncipe dos exércitos celestes, vencedor do dragão infernal, recebestes de Deus força e poder para aniquilar pela humildade a soberba dos poderes das trevas. Então, esse trecho da oração fala-nos muito, pois demonstra-nos como o São Miguel Arcanjo venceu o dragão infernal. Recebeu de Deus a força para aniquilar e pela humildade a soberba dos poderes das trevas. A força do Arcanjo Miguel é a humildade. A força de um católico deve ser a humildade. Nosso Senhor Jesus Cristo derrotou os piores inimigos, que são os demônios, quando, por um ato de humildade, morreu na cruz, para nos salvar e nos resgatar. A vitória virá quando nos humilharmos perante os nossos inimigos, quando mostrarmos uma virtude heróica, quando formos capazes de dar o nosso rosto a bofetadas, permitir que batam na outra face, e se quiserem, levem também, não apenas o manto, mas a nossa túnica, como diz Jesus. Se te forçarem a andar 10 passos, que ande 100 passos. E assim são os conselhos de Nosso Senhor a nós. Conselho da caridade, pois a operação da caridade gera no coração o despojamento da própria vida. A virtude da humildade, ela exige que nos apeguemos mais à eternidade do que à vida terrena. Devemos nos apegar de nós mesmos, desapegar-nos das seguranças que temos em nossa vida e desapegar de tudo aquilo que achamos ser a vontade de Deus e que tantas vezes assim não é. Por isso, a forma mais eficaz de exercer esta virtude da humildade é a obediência, não obedecer ao que o demônio não consegue, né? Se submeter-se a Deus, né? Devemos sim nos submeter aos nossos superiores. Existe um espírito liberal que penetrou dentro de muitos cristãos. A não obediência é uma mentalidade liberal, uma mentalidade anárquica, de se libertar daqueles que foram constituídos por Deus, autoridade. A Santa Igreja, por exemplo, não? Então, a humildade é o que vai aniquilar, diz a oração, a soberba dos poderes das trevas. O liberalismo, ele gera justamente essa soberba, que é o poder de Satanás. Vivemos cada vez mais em uma sociedade soberba. Ela é soberba porque ela é cheia de vaidade, ela não obedece, não se submete, e assim servem aquele espírito anárquico de Satanás,
que nunca submete-se a nada. Nenhum demônio se submete a outro demônio. O inferno é a total anarquia. A forma de restaurarmos a criação pelo ato da graça de Deus é justamente a obediência à vontade dele. Querer obedecer a Deus. E quando nós não obedecemos a Deus, somos soberbos e não humildes. É preciso que entendamos muito bem isto. Muitas almas lutam para não obedecer a Deus, dizendo: esta não é minha vocação. E perseveram, mesmo solteiras, procurando marido, e não vem o marido. Passa-se os anos e continua solteira. Está muito claro que não é vontade de Deus, não é a tua vocação. Abra a tua inteligência para a luz da fé e perceber aquilo que só a contemplação poderá lhe dizer. Só a voz de Deus dentro de sua alma poderá lhe apontar o caminho, não os sentidos. Os sentidos muitas vezes nos fazem enganar, ou como alguém que quer a vida consagrada e percebe que o celibato e não tem a virtude da castidade. Ora, isso é sinal que para se ter a graça de uma vida celibatária, antes é preciso ter a virtude da própria castidade. E não adianta insistir quando nós não perseveramos na castidade. Fará mal às almas, fará mal a você mesmo. E é preciso entender a vontade de Deus para obedecê-la, se submeter ao que Deus quer e ao que não que nós queremos. E assim, pela humildade, nós precipitaremos as forças de Satanás. Ter a humildade de rezar, porque a oração é um ato de humildade por excelência. O soberbo não reza, porque o soberbo acredita que pode viver sem Deus. Mas o próprio Cristo disse: sem mim nada podereis fazer. E assim, às vezes, vivemos uma soberba sem fim, pois passamos dias, anos sem rezar, enquanto Deus está nos chamando na oração. E essa oração bem nos ensina isto, não? Foi pela humildade que São Miguel precipitou os poderes das trevas. Pela humildade, não? Então, percebamos que começaremos a exercer o nosso ato de humildade quando rezarmos em primeiro lugar e vermos que sem Deus nós não podemos fazer nada, sem Deus não podemos ser virtuosos, precisamos da sua graça. Primeiro passo. Segundo passo, perguntar-nos se o caminho para onde nós estamos indo está certo. Se não estamos indo na direção contrária, estamos insistindo na vocação que não é nossa e não é vontade de Deus a esta. Não sou feliz, não me sinto feliz nela, né? Nessas condições, aquilo me dá muita aflição, né? O fato de a pessoa achar, insistir que, na verdade, quero casar, mas é mais apego na carne, apego às paixões, apego aos prazeres da vida. Basta que ela reze mais, que ela faça um bom retiro, ela se aconselhe e talvez vá perceber que Deus chama ela a um matrimônio espiritual. O que importa é fazer a vontade de Deus, não? Ou como a pessoa que insiste na vida de consagração e não tem facilidade com esta, é um fardo, é um peso, e não consegue viver aquela vocação maior que é a santidade. A vocação matrimonial, a vocação religiosa, é apenas um serviço a Deus que deverá gerar na alma necessariamente a santidade. Então devemos buscar acima de tudo a vocação à santidade, sermos santos, e assim humildemente obedeceremos à vontade de Deus, né? Essa é a força
e o poder que São Miguel teve de aniquilar a Satanás, executar a vontade de Deus. E nós, estamos na vontade de Deus? O seu tipo de vida que você leva na sua casa, na sua família, você pode dizer que você está exercendo esta força que fará aniquilar Satanás, que é a vontade de Deus? Que São Miguel nos ajude a achar esta resposta. Vamos fazer a súplica ardente aos santos anjos. Deus unitrino, onipotente e eterno, antes de suplicarmos aos vossos servos, os santos anjos, prostramo-nos diante de vós e vos adoramos, Pai, Filho e Espírito Santo. Bendito e louvado sejais por toda a eternidade, e que todos os anjos e homens, por vós criados, vos adorem, vos amem e vos sirvam a Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal. E vós, Virgem Maria, Rainha de todos os anjos, aceitai benignas nossas súplicas dirigidas aos vossos servos e apresentai-as junto do trono do Altíssimo, vós que sois a onipotência suplicante e medianeira das graças, a fim de obtermos graça, salvação e auxílio. Amém. Poderosos santos anjos que por Deus nos fostes concedidos para a nossa proteção e auxílio, em nome da Santíssima Trindade nós vos suplicamos, vinde depressa, socorrei-nos. Nós vos suplicamos em nome do preciosíssimo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, vinde depressa, socorrei-nos. Nós vos suplicamos pelo poderosíssimo nome de Jesus, vinde depressa, socorrei-nos. Nós vos suplicamos por todas as chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, vinde depressa, socorrei-nos. Nós vos suplicamos por todos os martírios de nosso Senhor Jesus Cristo, vinde depressa, socorrei-nos. Nós vos suplicamos pela palavra santa de Deus, vinde depressa, socorrei-nos. Nós vos suplicamos pelo coração de nosso Senhor Jesus Cristo, vinde depressa, socorrei-nos. Nós vos suplicamos em nome do amor que Deus tem por nós pobres, vinde depressa, socorrei-nos. Nós vos suplicamos em nome da fidelidade de Deus a nós pobres, vinde depressa, socorrei-nos. Nós vos suplicamos em nome da misericórdia de Deus a nós pobres, vinde depressa, socorrei-nos. Nós vos suplicamos em nome da Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, vinde depressa, socorrei-nos. Nós vos suplicamos em nome da Virgem Maria, Rainha do céu e da terra, vinde depressa, socorrei-nos. Nós vos suplicamos em nome da Virgem Maria, vossa Rainha e Senhora, vinde depressa, socorrei-nos. Nós vos suplicamos pela vossa própria bem-aventurança, vinde depressa, socorrei-nos. Nós vos suplicamos pela vossa própria fidelidade, vinde depressa, socorrei-nos. Nós vos suplicamos pela vossa luta na defesa do reino de Deus, vinde depressa, socorrei-nos. Nós vos suplicamos, protegei-nos com o vosso escudo. Nós vos suplicamos, defendei-nos com a vossa espada. Nós vos suplicamos, iluminai-nos com a vossa luz. Nós vos suplicamos, salvai-nos sob o manto protetor de Maria. Nós vos suplicamos, guardai-nos no coração de Maria. Nós vos suplicamos, confiai-nos às mãos de Maria. Nós vos suplicamos, mostrai-nos o caminho que conduz à porta da vida, o coração aberto de nosso Senhor. Nós vos suplicamos, guiai-nos com segurança à casa do Pai Celestial. Todos vós, novos coros dos Espíritos bem-aventurados, vinde depressa, socorrei-nos. Vós, nossos companheiros especiais a nós dados por Deus, vinde depressa, socorrei-nos. Insistentemente vos suplicamos, vinde depressa, socorrei-nos. O sangue preciosíssimo de nosso Senhor e Rei foi derramado por nós pobres. Insistentemente vos suplicamos, vinde depressa, socorrei-nos. O coração de nosso Senhor e Rei bate por amor de nós pobres. Insistentemente vos suplicamos, vinde depressa, socorrei-nos. O coração imaculado de Maria, Virgem Puríssima e vossa Rainha, bate por amor de nós pobres. Insistentemente vos suplicamos, vinde depressa, socorrei-nos. São Miguel Arcanjo, vós, príncipe dos exércitos celestes, vencedor do dragão infernal, recebeste de Deus força e poder para aniquilar pela humildade a soberba dos poderes das trevas. Nós vos suplicamos que nos ajudeis a ter uma verdadeira humildade de coração, uma fidelidade inabalável no cumprimento contínuo da vontade de Deus e a fortaleza no sofrimento e na penúria. Socorrei-nos para subsistirmos perante o tribunal de Deus.
São Gabriel Arcanjo, vós, anjo da encarnação, mensageiro fiel de Deus, abri os nossos ouvidos também a suaves exortações e apelos do coração amoroso de nosso Senhor. Nós vos suplicamos que fiqueis sempre diante do nosso olhar, para compreendermos bem a palavra de Deus, a seguirmos e lhe obedecermos, e assim realizarmos aquilo que Deus quer de nós. Ajudai-nos a estar sempre disponíveis e vigilantes, de modo que o Senhor, quando vier, não nos encontre dormindo. São Rafael Arcanjo, vós, flecha do amor e remédio do amor de Deus, nós vos suplicamos, feri o nosso coração com o amor ardente de Deus, e nunca deixeis que esta ferida sare, para que também no dia a dia permaneçamos sempre no caminho do amor, e tudo vençamos através do amor. Socorrei-nos vós, nossos irmãos grandes e santos, que conosco servis diante de Deus. Defendei-nos de nós próprios, da nossa covardia e tibieza, do nosso egoísmo e avareza, da nossa inveja e desconfiança, da nossa avidez de fartura, bem-estar e estima pública. Desatai em nós as algemas do pecado e do apego às coisas terrenas. Tirai dos nossos olhos as vendas que nós mesmos nos pusemos para não precisarmos ver a miséria ao nosso redor e permanecermos assim sossegados numa contemplação e compaixão de nós mesmos. Cravai no nosso coração o aguilhão da santa inquietude por Deus, para que não cessemos de procurá-lo com ansiedade, contrição e amor. Contemplai o sangue de nosso Senhor derramado por nossa causa. Contemplai as lágrimas da vossa rainha choradas por nossa causa. Contemplai em nós a imagem de Deus que Ele por amor imprimiu na nossa alma e agora está desfigurada por nossos pecados. Auxiliai-nos a conhecer Deus, adorá-lo, amá-lo e servi-lo. Auxiliai-nos na luta contra os poderes das trevas que disfarçadamente nos envolvem e afligem. Auxiliai-nos para que nenhum de nós se perca e um dia nos reunamos todos, jubilosos na eterna bem-aventurança. Amém. São Miguel Arcanjo, assisti-nos com os vossos santos anjos. Ajudai-nos e rogai por nós. São Gabriel Arcanjo, assisti-nos com os vossos santos anjos. Ajudai-nos e rogai por nós. São Rafael Arcanjo, assisti-nos com os vossos santos anjos. Assisti-nos com os vossos santos anjos. Ajudai-nos e rogai por nós. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, seja o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Subjugue-o Deus, instantemente pedimos que vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai ao inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas, assim seja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quem como Deus? Ninguém como Deus.